Olá pessoal, boa tarde, 16 horas e 4 minutos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do nosso Sebrae em Sergipe. Com essa pandemia e com essa quarentena do coronavírus, a gente tem que estar preparado para tudo e tem que se reinventar. Ontem tivemos uma live maravilhosa com o Rafael Demetrios, que bombou aí, acho que ainda está disponível no nosso perfil. E depois tivemos uma com o Frank Albuquerque também, falando sobre economia, que foi conduzida pelo Wellington Amarante, nosso jornalista. Eu sou André Guzmão, da Gerência de Comunicação e Marketing do Sebrae em Sergipe. Agradecer a presença de todos vocês. Eu queria dizer que a partir desse momento, vocês cliquem aí no coraçãozinho, quantas vezes vocês puderem clicar, vão clicando aí no coraçãozinho, porque quanto mais vocês clicarem no coraçãozinho, deixa eu me ajeitar aqui também no meu, quanto mais vocês clicarem aí no coraçãozinho, mais o Sebrae, mais o Instagram entende que essa live tá legal e que eles precisam divulgar mais e mais ainda para as pessoas. Bom, antes de começar, hoje nós temos uma live, já está aí fixado o nosso tema, que é a saúde física e mental em home office. Antes de começar, com a doutora Luciana Guzmão, eu já vou chamá-la, já deve estar aqui acenando para mim para entrar, mas eu quero só avisar vocês sobre os canais digitais do Sebrae. O Sebrae tem vários canais digitais disponíveis para o empreendedor sergipano, para o empreendedor do Brasil inteiro, não é? Então, vocês podem acessar sebraesergipe.com.br. Anotem, por favor, sebraesergipe.com.br. É o nosso portal daqui de Sergipe, é o portal agregador que vai direcionar vocês para todos os serviços que o Sebrae tem disponíveis para vocês, tá? Então cliquem aí no coraçãozinho, obrigado, tô vendo o coraçãozinho bombar, que é para o Instagram começar a chamar os nossos seguidores, porque o assunto hoje é saúde, física e mental. A gente tem lives preparadas para vocês de vários assuntos, mas o assunto hoje é saúde, o assunto é importantíssimo. Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui a doutora Luciana, ela já está aqui, vamos ver se ela vai aceitar aí. Olá pessoal, Ana Aparecida, Adri Márcia, Catiana Andrade, já vi que a Débora entrou também. Olá, boa tarde, doutora Luciana, seja muito bem-vinda à nossa live aqui do Instagram, aqui do Sebrae Sergipe. Deixa eu me ajeitar aqui que eu fiquei agora está melhorzinho. Pronto. Queria agradecer, em primeiro lugar, a senhora ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por aceitar esse convite tão prontamente, por feito um convite ontem, porque nós ainda estamos nos arrumando, né? A equipe do Sebrae está se organizando para que essas lives fiquem todas ao gosto dos nossos empreendedores. Portanto, muito obrigado por ter aceito, porque a gente acreditou que o assunto saúde era um assunto importante para ser abordado logo no começo, porque as lives estão começando a bombar no Brasil inteiro. Então é o seguinte, primeiro eu queria apresentar a vocês a doutora Luciana. Ela é especialista em fisioterapia do trabalho e é mestre em ergonomia pela Faculdade de Motricidade Humana lá de Portugal. Doutora, é o seguinte, eu não entendo muito desse assunto, não é? Não tem problema nenhum em dizer isso, eu não entendo muito desse assunto assim de saúde do trabalhador e tal, mas eu sei que a senhora entende muito bem, não é à toa que está aqui participando. Mas eu queria começar essa live, passar a palavra para que a doutora possa apresentar toda a sua ideia, todo o seu trabalho para os nossos telespectadores. Eu não sei se eu posso nem chamar de telespectadores de live, tem que se criar um tema novo aí, um termo novo. Mas é o seguinte, ó, a pergunta para iniciar, eu vou até usar, como ontem o meu amigo Rafael Demetrios, eu vou polemizar logo de começo. É o seguinte, nós estamos em quarentena, as pessoas estão trabalhando em home office, já tem um monte de áudio aí, o marido que brigou com a mulher, o marido que não aguenta mais e tal e coisa. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Nós vamos sobreviver ao coronavírus, beleza? Eu sei que nós vamos sobreviver ao coronavírus, mas nós vamos sobreviver ao coronavírus e vamos desenvolver uma paranoia profissional, doutora? Boa tarde, eu consigo. Olá, boa tarde a todos. Então, é assim, tem sido realmente, a saúde mental tem sido uma preocupação, né, constante. Eu recebo muitas mensagens, eu acredito que todos também têm recebido, assim, de como enfrentar essa quarentena, de como não
não surtar, né, nesse período de isolamento social, de como manter a sanidade e a saúde mental. Isso realmente é muito importante, a gente é, conseguir enfrentar isso numa boa, né, conseguir levar isso de uma forma mais leve, né, da melhor forma possível. Eu sei que não é fácil, especialmente assim, quando a gente tem filho pequeno, quando tem família, precisa trabalhar em casa, precisa estudar, precisa fazer meio monte de coisa ao mesmo tempo, e assim, a gente já não tem mais uma folga, porque a escola manda dever para fazer em casa, a gente tem que também trabalhar, a gente tem que fazer as coisas da casa, tem que faxinar, tem que fazer tudo, e tem muita gente que já está começando a surtar e até dificuldades em gerenciar esse tempo. E a gente Sim. precisa saber gerenciar, né, da melhor forma. E então é muito importante a gente manter uma rotina, tentar fazer da melhor forma possível, como se estivesse trabalhando, né, levar o trabalho para casa, sabendo que a gente tem limites. Então, eu sempre costumo falar isso nas aulas, né, quando eu vou falar sobre ergonomia e tal, é a gente entender que nós temos limites, limites psicológicos e limites físicos, e quando a gente ultrapassa esses nossos limites psicofisiológicos, a gente acaba adoecendo, seja fisicamente, seja mentalmente. Então, a gente fala do adoecimento mental, porque é isolamento, é isso aqui, mas também a gente não pode esquecer do físico, e eles estão muito ligados. A gente acaba trazendo para casa, agora com essa questão do home office, né? Então, a gente acaba trazendo para casa todos os nossos estresses do trabalho, todas as nossas atribuições, e muitas vezes a gente não consegue mensurar o nosso tempo de trabalho, e acaba trabalhando muito Certo. mais do que antes, muito mais do que se a gente tivesse realmente no trabalho, e fica ali sobrecarregado o dia inteiro. Então fica naquela ideia de que assim, eu estou em casa, estou de boa, não estou fazendo nada, muito pelo contrário. Tenho visto assim, muita gente falando, eu estou mais cansada do que se eu estivesse trabalhando fora. Exatamente. Porque você está o tempo inteiro em casa, Eu né? recebi uma mensagem de um amigo hoje dizendo isso, está estafado. Eu disse, não está estafado, está trabalhando em casa, está estafado. Eu não aguento mais. Por que é que eu vou até explicar por que é que eu fiz essa pergunta do se a gente vai, nós vamos sobreviver ao coronavírus, nós vamos desenvolver uma paranoia profissional. Porque tem muita gente que está meio paranoico, porque é muita coisa nova. E É. os consultores, por exemplo, o Rafael Demetrios dizia, vamos trabalhar, vamos produzir, aproveite esse tempo livre para produzir mais, para tirar aquele projeto da gaveta. Mas as pessoas acabam enlouquecendo com isso, querendo fazer mais e mais e mais, e quando vão ver já é 10 horas da noite, 11 horas da É. noite. Tem que se cuidar por aí, né, doutor? É verdade. A gente tem que, assim, tem que tentar lembrar e se policiar. Assim, o que é que a gente pode fazer para tentar amenizar isso? Separa um cantinho da casa só para o trabalho. Aquele cantinho que vai ser o momento de trabalho, mas mantendo a sua rotina, tentando manter o mesmo horário de trabalho que você teria presencialmente. Tudo bem, estamos à distância, mas vamos tentar conciliar. Assim, a família está toda junta. Quem tem filho, vamos tentar dividir. O trabalho do marido é importante e da mulher também é importante. Se os dois trabalham fora. Se já não trabalhava mesmo, só trabalhava em casa, beleza, é mais fácil manter. Mas se os dois têm suas responsabilidades, têm suas coisas para fazer, tem que tentar dividir da melhor forma. Porque é mais fácil de diminuir a carga, né? Assim, a família Sim. acaba se unindo, a gente tenta pensar esse momento como uma oportunidade também de união e tentar aqueles momentos de lazer associado com o momento de trabalho e tentar manter mesmo o horário de trabalho dentro do horário de trabalho. Porque acaba que o que está acontecendo muito em muitos lugares é que as pessoas estão estendendo muito seu horário de trabalho. Então está ficando até o que ficaria antes até 6 horas, não fica mais até 6 horas, só fica até 7, 8, 9, 10. E às vezes não para mais para almoçar, não faz uma pausa, não faz um momento de relaxamento. Isso é bem complicado, né? E, Mentalmente e fisicamente. e aliado a isso, como a senhora falou, tem o fisicamente. Ontem, eu vou confessar aqui, ontem estava, acho que era 9h30 da noite, discutindo coisas no grupo do WhatsApp, porque foi criado mais um grupo, né? Porque agora cria-se mais um grupo do WhatsApp do home office. E aí, quando eu fui perceber que eu olhei para a hora, eu disse, meu Deus, são 9h30 da noite. E aí eu cheguei lá no grupo e falei, gente, olha, são 9h30 da noite. Nós estamos aqui discutindo coisas para amanhã que a gente normalmente não discutiria. Né? E aí, quando você levanta da cadeira, você está com dor nas costas, que aí eu vou puxar, já vou fazer já a ligação para a pergunta. Você percebe que você passou o dia inteiro, que não tomou água, que só tomou café, e etc e tal. Vou fazer a ligação para a pergunta. Se você... eu levantei já sentindo dor nas costas. Então, já vai a parte física aí também, né? A saúde física já foi-se embora. Porque você não tem um Então, ambiente ideal.
para trabalhar em casa? O nosso corpo, para começar, assim, o nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. A gente precisa de movimento, né? O nosso corpo ele precisa de movimento. Se a gente precisa trabalhar parado, sentado, a gente vai tentar adaptar da melhor forma o nosso local de trabalho. Como eu falei, tem um cantinho, é importante, tem um cantinho só para o trabalho. Fazer pausas regulares. Então, quando a gente pensa na NR17, que fala sobre ergonomia, ela fala para trabalho com entrada de dados, trabalho de processamento de dados, né? No nosso caso, trabalho com computador, a gente deve pensar a cada 50 minutos fazer 10 minutos de pausa. Eu sei que muitas vezes a gente não faz. A gente não faz porque, às vezes, a gente mesmo se coloca naquela pressão e a gente não consegue parar. Então, é importante que a gente coloque um timerzinho no computador, a gente se policie para isso. Deu 50 minutos, faz uma pausazinha, vai no banheiro, bebe uma água, vai tomar um café e volta. Essa mínima pausa de você levantar e sair daquela posição já ajuda a relaxar mais, já ajuda a mexer um pouco a musculatura. Se você vai procurar um lugar para ficar, é importante você olhar a iluminação do lado de fora. Então, evitar colocar o seu computador de frente para a janela ou com a janela nas costas. Por quê? Vai provocar um reflexo na tela, vai provocar um ofuscamento. Você já não consegue ver direito, fica tentando achar onde é que vê direito, a postura não fica legal, então vão surgindo as dores. Então, de preferência, colocar perpendicular à janela, né, a entrada da luz, para não haver... Deixa eu ver se eu entendi, então. Que é para as pessoas entenderem que estão nos assistindo. Eu não posso... Que é complicado. Eu estou aqui de frente para uma janela. Então, isso vai ofuscar a minha visão. Se eu me virar de costas, o que acontece? Eu vou ficar faz um reflexo na tela. Hã? Aí faz um reflexo na tela, você também não consegue ver direito. O que é que eu tenho? Eu tenho que me virar assim. Você tem que ficar de lado para a janela. A janela aqui, você aqui. Né? Tirar a mesa do lugar da sala. Né? Ou botar uma mesinha que possa ser perpendicular à janela. De possível. Se não, se você tiver uma cortina que consiga fechar, também que consiga equilibrar a luz, também pode ser. É o que a gente ri, mas é importantíssimo isso. Porque, e é verdade, eu estou aqui trabalhando, agora não que nossa cidade tá bem nublado o tempo, não está me incomodando tanto, mas realmente, às vezes de manhã eu estou aqui sentado, vem o sol de frente assim, e aí eu fico me escondendo aqui no monitor para o sol não bater. E aí disse, caramba, então eu vou trocar de lugar. Inverti o computador, mas aí ficou o sol todo na frente. Então, realmente, isso é importante. Sim. A gente brinca, sorri, porque é engraçado, mas é importante. E aí fica a postura, né, doutor? Exatamente. Você não fica numa postura boa, você acaba compensando de alguma forma para conseguir enxergar a tela. Outro problema que a gente tem muito grande hoje, o computador, hoje em dia o computador já é um objeto de uso pessoal, né? Então, você não tem mais aquele computador na casa para todo mundo, como antigamente aqueles desktops. Você tem um notebook, cada um tem o seu. E o notebook é uma coisa que não dá para você ajustar. Por quê? As recomendações falam que a tela tem que estar num nível e o teclado tem que estar em outro nível de alturas reguláveis. É impossível você fazer isso no notebook. Então, a gente tem hoje soluções, né? Você pode botar um teclado e um mouse extra, porque também usar aquele trackpad, né? Aquele cursorzinho do próprio notebook não é legal, porque você faz muito movimento no punho e acaba doendo, provocando também lesões no punho, ou dores, né? Você fala o quê? O cursorzinho do notebook, não é o mousepad. O mousepad não você põe o mouse em cima, né? Não, é. O trackpad que você falou certinho. Isso, é o cursorzinho, né? No mouse assim, tá. Isso. Tá. Então, assim, você trabalhar só com aquilo. Então, o que é que a gente às vezes vê? A pessoa vai trabalhar, deita na cama, pega o notebook, bota no colo, fica lá todo errado, todo torto, e fica trabalhando naquele cursorzinho do mouse. Aquilo ali é péssimo. Para fazer lesão de punho, para fazer lesão na cervical, né, no pescoço, é péssimo. Então, o ideal é que tenha um teclado e um mouse extra. E aí você tem duas opções. Ou compra uma tela, um monitor, para ligar e fazer do seu notebook, como se fosse uma CPU. Tá. Ou você compra um suporte de teclado para que ele fique o teclado mais elevado e você deixa o teclado e o mouse extra, né? Outros que não sejam do notebook. E usam o notebook só como a tela. É outra opção. São opções de você ficar mais confortáveis. Como provavelmente em casa, a pessoa não vai ter um escritório, não vai ter uma cadeira ajustável, não vai ter uma cadeira com apoio de braço, né? Tudo vai ser mais ou menos. Então, a gente tenta, pelo menos, fazer umas pausas mais frequentes. E isso realmente vai ser muito importante. Se dentro dessas pausas a gente conseguir fazer um alongamentozinho, aí tem vários exercícios na internet, de soluções, assim, né? De ideias de alongamento, ótimo. Se não tiver, mas pelo menos essas pausazinhas
cortadas são muito importantes. Banheirinho, água, cafezinho, uma coisa que seja, mas pausar de cada 50 minutos de trabalho. A gente se força para fazer isso, né? Então, normalmente eu chego no posto de trabalho, eu sempre falo assim, minha gente, olha, a responsabilidade é de vocês, porque é difícil, aí eu falo assim, eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes eu não consigo parar, mas coloque assim um relógiozinho, um alertazinho para cada 50 minutos você parar, que é muito importante. Entendi. Então a gente tá, para quem chegou agora, para quem está acompanhando nossa live agora, você que está aí acompanhando, clica lá no coraçãozinho. Quanto mais vezes você clicar no coraçãozinho, mais o Instagram vai chamar os seguidores do Sebrae para acompanhar e para interagirem aqui conosco. Eu estou acompanhando aqui, a gente está conversando com a doutora Luciana Guzmão, ela é fisioterapeuta do trabalho, mestre em ergonomia, está falando com a gente sobre saúde física e mental em home office antes que a gente enlouqueça, antes que a gente fique maluco aqui. Deixa eu ver se tem alguma interação interessante aqui para a gente conversar. A Rafaela disse que as mães vão surtar. Aqui a Rafaela falando. A Andressa dizendo parabéns pela iniciativa das lives. Aqui a César Trabalhana pelo tema, parabenizando pelo tema. A Mônica Cioli está dizendo minha mesa também está errada. A Betânia Fonseca está dizendo que está muito ansiosa. Eu vou entrar agora na parte de saúde mental. Né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. As mães vão surtar. Os autônomos, que estão sem serviço. Isso aí é assunto para uma live só sobre isso, sobre oportunidade para os autônomos, que nós vamos fazer sim. Mas vamos lá. A Rafaela está dizendo aqui que as mães vão surtar. Hoje eu vi um áudio maravilhoso, você já deve ter seguido aí no WhatsApp de todo mundo, da mãe, que está liberando tudo. Eu vou liberar tudo e tal, eu vou liberar a televisão, eu vou liberar tudo. Esse negócio dessas escolas que ficam mandando exercício. A senhora que está dizendo uma senhora está dizendo aqui que está ansiosa. E a Nath Alves está pedindo algum exercício para ansiedade. Então, acho que a ansiedade aí é o tema desse Sim. momento agora para a gente conversar. Causa, como é que eu fico? Eu estou ansioso. Meu Deus do céu, não tenho mais o que fazer, eu tenho muita coisa para fazer. O que é que eu faço? Durmo cedo, durmo tarde. Saúde mental, doutora, como é que a gente faz? Porque ele está enlouquecendo aqui. Vamos tentar pensar assim. Isso vai passar. Assim, vamos tentar não surtar com essa pandemia. Assim, realmente é algo que a gente nunca viu. Acredito que nenhum assim de vocês já passaram por isso, né? Por uma situação dessa, porque eu acho que ninguém tem idade para passar do último surto que teve. Mas a gente tentar saber que todas as pandemias, todas as epidemias sempre passam. Passam quando? Quando grande parte da população gera imunidade. Ela tem contato com o vírus, vai gerar uma imunidade, depois, naturalmente, as pessoas vão tendo surtos como a gente já tem de gripe anualmente, como a gente tem das outras doenças, que são... essa não é uma doença das mais altas taxas de mortalidade, muito pelo contrário. A taxa de mortalidade, quando a gente vê, realmente ela é muito baixa, estatisticamente falando, mas a gente está criando um pânico porque a gente fica vendo a TV o tempo inteiro, isso vai gerando ansiedade, porque a gente passa o dia ligado, querendo ver... Quantos morreram? Quantos não morreram? Então, assim, querendo ver as notícias, né, em tempo real. Então, a gente fica... assim, eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer para tentar controlar a ansiedade, especialmente, é não ficar ligado o dia inteiro vendo isso. Seja o WhatsApp, seja a televisão, né, no jornal. Procura, assim, um momentozinho do dia para você tentar ver. Tipo, no final do dia, você vai fazer uma listagem, ver assim, o saldo, né? Vai tentar ver o jornal normal, como você veria em todos os dias, e tenta levar a sua rotina ao normal. Na internet você encontra vários sites assim, de meditação, de vários... No YouTube, né? Tem vários canais que tem músicas de meditação, que tem exercícios, que tem não sei o que, de tentar aliviar a mente e tentar focar em alguma outra coisa, fazer algum curso que você queria fazer que não conseguiu, tentar parar, porque eu acho que o motivo maior da ansiedade nesse momento é mais essa questão, né, de estar meio que privado da liberdade, né, de estar isolado dentro de casa e estar vendo o tempo inteiro essas notícias, então é tentar não ver tanto, tentar botar uma musiquinha, fazer uma coisa que gosta, estar em casa, tentar curtir aquele momento dentro de casa e enxergar o lado bom da coisa, que isso vai passar, com certeza vai passar. Olha, a Nanda Alcioli está dizendo, a Nada, eu não consigo, o nome de Instagram é difícil a gente entender. Realmente, cronometrar ou colocar para despertar as pausas ajuda, pois alerta quando estamos freneticamente no trabalho e nem percebemos o tempo que passou, exatamente. A Débora está dizendo aqui, está usando travesseiros na cadeira para adaptar a altura e livros no teclado. Livros no No teclado? teclado? No teclado ou no monitor? Será que é no monitor?
Pode ser que seja no Deve teclado do ser. notebook, mas o notebook junto. Aí, assim, se for no teclado junto com o notebook, não é legal, porque você vai ajustar a tela, mas você não vai ajustar para o braço. Então, o braço vai ficar muito ruim. Você vai ficar com o braço meio que assim para conseguir ficar na tela. É, E isso não vai ficar bom. Você vai, não vai ser, aí você vai tirar o problema do pescoço e fazer um problema para o punho. A melhor opção é, como eu falei, eu boto um suporte do teclado, com um teclado e um mouse extra, que foi o que eu fiz na minha casa. Assim, como eu uso muito computador em casa, eu acabei botando uma tela, boto um tecladozinho, um teclado extra, um mouse extra, e uso o meu computador como notebook. Mas, se quiser usar o suporte do notebook, também não tem problema. olha, a Débora está dizendo que não está usando o notebook. Ela está usando o computador. Ela está botando um livro para o teclado ficar mais alto. Eu acho que ela vai ficar com a mão, como a senhora falou mesmo, com a mão assim, não é? Aí assim, só olhando, né? Assim, não sei, não estou conseguindo muito bem visualizar qual é a situação, qual é a cena. Mas tentar, assim, achar uma cadeira adequada, porque se ela vai aumentar mais, normalmente as nossas cadeiras são baixas para as mesas. Se ela for aumentar mais o teclado, vai ficar ainda mais desconfortável, penso eu. O ideal seria que a altura do nosso cotovelo ficasse alinhado na mesma altura da mesa. Dificilmente a gente consegue isso nos nossos É, móveis padrão de cadeira e de mesa que a gente tem sem ser exato. cadeira de escritório. Então, por isso que eu falei que é muito importante a gente fazer essas pausas, né, com frequência, porque aí a gente vai tentar amenizar essas questões. O que não tem jeito a dar, a gente tenta amenizar, pelo menos pausando mais frequentemente. Certo. Ô, doutora, a Glaucia, ela tá me mandando, né? Mandou pelo WhatsApp, eu tô vendo aqui no meu computador. Meu computador tá na altura do olho, tá? Eu tô falando com vocês aqui no celular, mas ele tá Importante aqui, também. a tela tá aqui na altura do olho, antes que eu receba uma reclamação. Ela tá pedindo para a senhora falar um pouquinho mais da NR17, sobre ergonomia. Dar alguma explicação para as pessoas, essa parte ergonômica. Dá para falar alguma coisa Então, sobre isso? é isso que eu estou falando. A NR17 ela vai falar sobre a ergonomia, que a ergonomia nada mais é do que se preocupar com a segurança, o conforto e o desempenho eficiente das nossas atividades em relação ao trabalho. Então, sempre a gente vai pensar no conforto de um modo geral, para quando a gente pensa assim, eu quero deixar uma coisa ergonômica, eu vou deixar uma coisa confortável, no sentido da gente conseguir trabalhar mais, produzir mais e ter menos consequências, né? Menos erros, menos acidentes, menos doenças relacionadas ao trabalho. Então, a gente vai tentar adaptar essa situação de trabalho. E a ergonomia, ou a NR17, na verdade, ela não é muito taxativa nem é muito clara. Tem que ser assim, tem que ser assado. Em muitas coisas, ela é muito abstrata e a gente vai, junto com a literatura, tentando adaptar. Mas, né, em relação a nessa realidade que a gente tem agora de computador, é mais essa questão das alturas. Então, assim, a altura da tela, o bordo superior da tela, ele deve estar alinhado na nossa linha do olhar. O teclado, ele deve estar mais ou menos na nossa altura do cotovelo, sentado. Então, quando a gente tem uma cadeira ajustável, a gente vai tentar subir a cadeira para deixar o cotovelo alinhado na linha da mesa, e Certo. ali vai ficar o teclado e o mouse. E importante, o mouse ao lado do teclado, porque muitas vezes, antigamente, hoje em dia eu não tenho visto muito, mas antigamente a gente via muito assim, o mouse lá em cima e o teclado lá embaixo, né? Então, isso não, é sempre um do lado do outro. E tentar compensar. E pode ser com o livro, compensar essa altura da tela. Pode ser com o livro, pode ser com o que for, desde que ela fique na altura do olhar. Uma fisioterapeuta amiga minha uma vez me disse que era para trabalhar com o mouse, não do lado assim do teclado, se pudesse colocar ele atrás, assim, é que não dá para Na mostrar. frente. Atrás do carro, na frente atrás, Sim, né? Com a mão assim do lado. Não seria do lado do teclado, seria o mouse primeiro, depois o teclado à frente. Pronto, não sei se dá para as pessoas entenderem. Você fica com o braço mais confortável. Tem alguma. Procede essa informação? Depende da posição. Se você fica com ele, por exemplo, está aqui muito distante, né? O teclado é grande, você fica muito e o braço fica muito aberto. Uma possibilidade que você tem, e você usa mais o mouse, por exemplo, do que o teclado, você pode puxar para, tipo, tá aqui o teclado, puxar o mouse para aqui, né? Para É. deixar mais próximo de você, para deixar na verdade, a ideia é sempre deixar o braço o mais próximo possível do seu tronco, na posição mais relaxada possível dos ombros. Evitar ficar com os braços muito para cima, né? Muito abertos. Isso é o que deixa mais tenso. Ok. Gláucia Borges está perguntando mais uma coisa aqui. Doutora Luciana, quais as consequências do excesso de luz natural no monitor? Acho que as consequências para a pessoa seria isso? Então, é isso que eu falei. O excesso da luz natural pode provocar ofuscamento. Você tem duas consequências aí. Uma, você provocar uma fadiga visual, que o seu olho vai ficar o tempo inteiro trabalhando para tentar ajustar essa luminosidade
pode provocar dor de cabeça, né? Você ficar isso de uma forma constante. E a questão da própria postura. Então, você não fica numa postura legal, pode provocar mais tensão e você ficar com mais dores. Certo. Eu acho que uma outra pergunta aí interessante. Tem, deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. Peraí, teve uma assim, a Nath disse assim, tem dias que a meditação não ajuda. Qual seria uma ideia diferente para a ansiedade? Tem alguma coisa diferente que não seja meditação? Olha, assim, eu já estou falando um pouco, fugindo um pouco da minha área, né? Eu já estou Pois dando é, uma exatamente. biosada porque eu não sou psicóloga. Mas, Sim. assim, agora com essa questão toda do coronavírus, eu recebi uma série de coisas, assim, né? De dicas e tal. E tem, inclusive, alguns canais de suporte psicológico para as pessoas que estão se sentindo ansiosas, depressivas, né? Que estão com algum desconforto mental por conta dessa situação, especialmente. E aí tem alguns, inclusive, de escuta, assim, alguns desses canais que são gratuitos. Existem terapias que são, hoje já se pode fazer psicologia online. Então, assim, são formas que se, tipo, aquelas dicas mais comuns, né, que a gente tem não estão funcionando, procura um profissional, que eu acho que realmente é importante esse apoio profissional. Que aí é a pessoa Beleza. mais adequada para lidar com isso, né? Sim, seria um psicólogo para responder. A Márcia, eu vi que a Márcia Prata está por aqui, já Márcia apareceu por Prata, aqui. por sinal, ela faz terapia online. Foi Né? ela que me falou a primeira vez, Eu não foi que sei. já estava funcionando. Você podia depois fazer uma live com ela, olha aí. Posso ver aqui. Não sei se ela está online aí, para ela colocar o Instagram dela para as pessoas seguirem também a Márcia Prato, para ver, fazendo propaganda da Márcia aqui. Depois eu cobro o cachê da Márcia para ela, para ver se ela as pessoas seguem ela. Não estou achando, não. Mas é a Márcia, acho que é Márcia Prata, PSI, Márcia Prata, alguma coisa do tipo. Depois eu procuro aqui. Doutora, vamos para a família agora. Vamos para a família. Vamos. Como é que faz para não ter briga em casa? Aí é psicologia. Mas assim, para você arrumar a saúde mental e física, então você já falou sobre organizar o seu horário, fazer aquele 50-10, né? Trabalhar 50 minutos e parar 10 minutos. Sim. Mas há uma forma até para que a gente passe para os nossos empreendedores. A gente quer trabalhar, o empreendedor quer criar, quer vender. E aí vem a ansiedade, que a gente já falou aqui, vem a paranoia profissional, que a gente já falou aqui. Como é que faz? Como é que se organiza para que a gente não enlouqueça? Eu sei que já fiz essa pergunta, mas eu queria que a senhora falasse novamente isso, desse mais um pouquinho de ênfase nessa coisa, dessa organização para a gente ter a saúde mental e física no lugar. Como eu falei, essa questão, assim, na verdade, cabeça também, né? Cada cabeça é um mundo, a cabeça da gente, às vezes, nos prega algumas peças, mas a gente tentar focar, assim, tentar aproveitar o nosso tempo da melhor forma e tentar respeitar os nossos limites e os nossos horários que seriam presencial. Dentro do possível, tentar respeitar o que a gente já fazia presencialmente. A gente está hoje num contato mais fácil, digamos assim. Vamos começar uma reunião agora. Vamos, pá, ligou e já está ali. Só que assim, o WhatsApp aumentou estupidamente. Hoje em dia eu já não consigo mais dar conta das minhas mensagens no WhatsApp. Cada vez assim, eu passo 20 minutos longe e quando eu abro já tem 200 mensagens para ler. Meu Deus do céu. E assim, tudo aumentou não só de comunicação, sobre notícias do coronavírus, sobre coisas de trabalho, Então é uma série de coisas que aparecem ao mesmo tempo e a gente quer dar conta de tudo. Então assim, a gente tentar filtrar, triar, ver realmente o que é importante. Tentar respeitar os nossos horários de trabalho, as nossas pausas, nossas refeições também é importantíssimo. Então, assim, você vai trabalhar de 8 às 12, e eu trabalho de 8 às 12. Ai, minha gente, agora vamos dar uma pausa. São 12 horas, eu vou almoçar, 2 horas eu volto. Porque no meu trabalho não era assim, no presencialmente? Por que agora eu tenho que ficar e não consigo nem parar para almoçar mais? Então, é importante a gente se alimentar direito, é importante a gente beber água. Então, tudo isso faz parte. E aí, de noite, a gente vai ver um filmezinho, vai ver uma série, vai ver uma coisa que seja importante para relaxar. Vai pegar um jogo de tabuleiro, vai jogar com a família, vai fazer alguma coisa que agrupe a família, aproveitar aquele momento. Isso é legal também. O pessoal está Quem tem perguntando. Diz, pode falar. quem tem um animalzinho de estimação, aproveita para matar um pouquinho o seu estresse, vai passear rapidinho. Agora, Passear com o quando cachorro. voltar, lembrar de limpar as patinhas quando chega, né? E Isso é não bem contactar lembrado. com ninguém. É bem lembrado. E é bom a gente falar isso também, que isso faz parte da saúde mental e física. Tem que limpar a pata do cachorro, né? Então, quando, assim, Do os gato. passeios às vezes são inevitáveis. Você tem, por exemplo, quem tem cachorro em casa, muitas vezes o cachorro não faz suas necessidades dentro de casa e fica muito agitado, acaba sendo inevitável você ter que sair.
O cachorro ele não transmite, a gente tem que ter contato, os cuidados não encostar em outros, assim, não ter socialização, né? Não socializar com outras pessoas, com outros animais, não ter ninguém alisando. Então vai aquele horário que não vai ter ninguém, passeia naturalmente e volta, mas isso é bom porque a gente vai conseguir, assim, aquela meia horinha que a gente consegue espairecer uma saúde mental. Volta, limpa as patinhas dele, limpa a nossa mão, limpa tudo direitinho e tá tudo certo. Também a gente tentar não entrar nessa neura, né? Assim, passou o ar na rua, meu Deus, assim, vou adoecer. Também não é assim. A gente sabe como é que pega, são as gotículas, são as coisas contaminadas através de olho, nariz e boca. Então, assim, é ter sempre cuidado, lavar bem as mãos e ter todos os cuidados necessários. Eu sei que a senhora trabalha muito com saúde do trabalhador e tem uma experiência já muito grande e muito abrangente com saúde do trabalhador. Tem tido alguma notícia de home office mesmo que eu tô querendo, que eu quero saber, assim, você tem alguma coisa que estão falando, que estão conversando contigo sobre isso? Como é que estão os trabalhadores em casa? Se tem muita gente reclamando, tem muita gente que não se adapta ainda, não sei como é que eu faço. Você tem algumas notícias com relação a isso? Assim, tá aí, tem algumas empresas que estão mantendo. O que eu vejo, assim, mais é a questão da própria dificuldade com quem tem criança, especialmente, né, em como conciliar, porque às vezes os dois trabalham e a criança, tem uma criança pequena que quer também atenção e tem os deveres da escola para fazer, porque as escolas estão mandando dever, e a criança também quer, ou então vai largar a criança na televisão o dia inteiro. Então, assim, isso é realmente um fator complicador. E aí não tem muita solução, né? Assim, é tentar gerenciar da melhor forma, tentar respeitar as pausas e assim que as outras pessoas também tenham essa sensibilidade, tentar dividir um pouco mais, porque como eu falei, assim, os trabalhos dos dois são importantes, então tentar dividir um pouco mais as atividades dentro de casa, para que tudo fique bem e todo mundo saia bem no final, né? Porque depois, senão vai acontecer, como aconteceu na China, né? Quando acabou a pandemia, aumentou um mundo o número de divórcios, porque Acabou a ninguém aguentou pandemia, não mais ficar aumentou o com número de tempo dentro de divórcios. Eu casa. imagino o repórter falando assim, acabou a pandemia na China, mas os divórcios aumentaram. Vamos para o pós agora. Antes da gente ir para o pós-pandemia, né? Antes da gente ir, porque isso vai acabar, a gente sabe que vai acabar, o país está se preparando para isso, o mundo está se preparando para isso, vai passar, temos fé que vai passar. Mas eu queria falar só um pouquinho sobre ergonomia, porque antes de falar no pós, eu queria um pouquinho sobre ergonomia nas empresas. E aí eu vou sair um pouquinho de coronavírus para perguntar sobre ergonomia nas empresas. Como é que as empresas estão enxergando a ergonomia para os seus colaboradores? Como é que está isso aqui em Sergipe, onde a senhora atua? Ou seja, as empresas têm consciência de que tem que ter um trabalho legal com ergonomia, que tem que ter a mesinha certinha, monitor alto, ou ainda isso é uma coisa a correr atrás? Tem melhorado bastante. Assim, tem uns que ainda não. Acho que quando é como é, um microempresário, às vezes não foi bem orientado, às vezes assim, sei lá, só conta com um contador que vai fazer tudo da empresa e às vezes ele não dá a informação adequada, enfim. Às vezes não tem tanto essa preocupação. Mas as empresas maiores já se preocupam, até porque, não necessariamente porque são boazinhas, mas elas sentem no bolso, né? Então, assim, o Sim. Ministério Público, ele atua, assim, qualquer adoecimento, e às vezes a depender da empresa, quando é uma empresa de muitos funcionários, que começa o trabalhador a adoecer dali, acaba ficando aquela empresa taxada, né? Então, tipo, eu sou trabalhador da empresa X, eu adoeci disso, então foi da empresa. Às vezes até nem é, mas tipo, a empresa já está tão conhecida, porque tem tanta gente adoecida, que até que se prove o contrário, não, então já sei, foi da empresa. O próprio ministério já sabe. Então, isso é ruim para a empresa. Aí depois ele vai, é todo um trabalho para ela. Agora, recente, eu tive uma que ela já tinha essa fama. Ela já adoecia, era de lá. Já sei, é de lá. Só que agora Sim. eles tiveram um trabalho pesado, assim, investimento grande. Assim, eu fiz uma visita recente, gostei bastante, assim, me pareceu, tá muito mais preocupada com essa questão da ergonomia. Então, em alguns setores que eram mais problemáticos, eles automatizaram, botaram alguns robôs, né, para fazer algumas atividades que eram mais exaustivas. Eles fizeram toda uma preocupação, assim, todo um investimento no maquinário, uma coisa assim muito legal. E acredito, aí o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, né, do Trabalho, teve lá, fez uma visita e aí assim gostou também. Então talvez a fama diminua um pouco mais daqui para frente. Sim. Mas é todo um trabalho assim para se fazer, né? Mas tem melhorado assim, muito aos pouquinhos, mas tem melhorado sim. Tem sido uma consciência maior, eu acho. Doutora, a razão de viver do Sebrae são os pequenos negócios, são os pequenos empreendedores. E aí vai uma pergunta
que eu tenho certeza que os pequenos empreendedores que estão assistindo, os que vão assistir depois dessa live, vão perguntar. Eu vou falar assim, é muito caro você fazer um estudo ergonômico da sua empresa. Eu tenho uma empresa pequenininha, mas eu sei que eu preciso disso para que os postos de trabalho não estejam errados. Então, dá para fazer, não é uma coisa do alcance distante, não, para o pequeno empresário, é? Não, assim, se você tem Eu uma gostei coisa que desse ainda. seu não, Não, é né? porque, repare, depende. Depende muito da situação. A ergonomia ela pode atuar tanto de uma forma pré-concepcional. Então, eu tenho um projeto, Agora, eu vou dar uma opinião, é, eu vou dar uma consultoria ergonômica antes que isso funcione. Isso é uma certo. coisa. Eu tenho uma ergonomia de correção. O custo do profissional em si, da consultoria, talvez até seja o mesmo. Mas a questão é que depois que você já tem tudo comprado, aí o ergonomista vai lá e vai dizer assim, está tudo errado, vamos ter que comprar tudo de novo, você não vai Entendi. fazer. Então o custo vai ser alto. Teve um colega meu, relativamente recente, acho que deve ter uns 2 anos, fez uma empresa dele, gastou imenso, aí você contrata assim, profissionais que às vezes que até entendem do bonito, do bonitinho, mas não necessariamente do funcional. Claro. Então, assim, ele faz lá todo bonito, faz um projeto de arquitetura, não sei de que, não sei de que, faz lá tudo bonitinho. Quando eu fui ver, aí eu fui fazer uma visita, né, na empresa dele, meu Deus do céu, como é que eles trabalham aqui? Tipo, da Sim. ergonômica não tava nada legal. Eu disse, meu Deus, eles trabalham aqui o dia inteiro, elas vão adoecer. Porque era uma cadeira que não ajustava, era uma tela que estava muito baixa, era não sei o que, era umas mesas cheias de quina viva, não sei o que. Eu, meu Deus do céu. Só que, tipo, ele tinha acabado de inaugurar. Era óbvio que ele não ia mudar tudo. Tava Sim. tudo muito bonito, mas não estava muito funcional para o que deveria ser para a proteção da saúde do trabalhor. E eu falei para ele, assim, muito cortesmente, né? Eu disse, olha, não está legal, você vai ter problema Imagina. aqui. Mas eu falei meio que assim, intrometida na história, né? Ele não me Certo. perguntou, ele não estava em consultoria, eu que fui ali por um serviço da empresa dele, e eu disse, olha, não está legal. Isso aqui tinha que ser assim, 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 assim. Então, se ele tivesse feito isso antes, ele já comprava com a recomendação correta. Né? Era essa a diferença. Há uma diferença, e aí a diferença é essa, é a história do planejamento. Então, a grande dica que aí eu mando para os pequenos negócios é que o Sebrae serve para justamente você não construir o seu negócio, a sua ideia aleatoriamente. Não é? É Sim. para isso que serve o Sebrae, né? Para ajudar o pequeno É. empresário, o pequeno empreendedor e dar o norte a ele. Olha, isso aqui, ergonomia, vamos por aqui, vamos procurar um consultor. Então, senão Sim. você vai fazendo aquilo. É como você construir, é como em algumas cidades do Brasil, ou na grande maioria delas, vai se construindo o bairro, vai se construindo o bairro, vai se construindo o bairro. Quando você vai ver, estão as ruas encavaladas, não tem uma estrutura, a calçada é pequena, devia ser mais larga, a rua é pequenininha e etc. e tal. Né? Eu estou procurando aqui ver se tem mais interação. A gente já está chegando no final da nossa live, doutora. O pessoal que está elogiando muito. O Santos, Ana Cristina dizendo esse tipo de informação é ótima. Miss Estância está dizendo que é uma live maravilhosa, parabenizando aqui. Ela está dizendo, tento ao máximo deixar tudo organizado para fazer as tarefas do dia seguinte, não somente na área profissional, mas também no entretenimento, porque ainda tem essa, né? Ainda tem o filme que você quer assistir. Ela diz, o que está dando certo comigo é planejar o meu dia. Organizo as minhas tarefas em planilhas, essa é organizada, e deixo tudo certinho o que vou fazer no dia seguinte. É isso mesmo? É por Então, aí? isso é ótimo. Isso, por acaso, é uma dica muito boa e trabalha muito a questão do gerenciamento do tempo. Então, quem tem dificuldade, às vezes, de se gerenciar, às vezes a pessoa tem meio mundo de coisa para fazer e não consegue colocar numa ordem. Aí passa o dia, ela fica naquela sensação assim, meu Deus, eu não fiz nada. Eu tô cheia de coisa, aí começa a ficar mais estressada porque eu tenho milhões de coisas para fazer, não estou conseguindo fazer nada aqui, não sei o quê. Então, você pega uma agenda normal, uma planilha, como ela falou, e coloca cada horário. Às vezes até você nem consegue seguir aquilo que você planejou, mas ajuda você, o seu cérebro, a processar melhor e a planejar melhor a sua tarefa do dia. Então, assim, tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer aquilo. Lógico, tentando colocar dentro de um horário plausível, né? Assim, e vai planejando o seu dia. E se você conseguir fazer 50% do que você tinha planejado, ótimo. No outro dia você tenta um pouquinho mais. E aí vai tentando se organizar nesse sentido. Isso é muito importante também. Porque senão você senta ao computador às 8 horas da manhã, quando você vai ver 8 da noite. Você já fez 12 Exatamente. horas de trabalho, comeu um sanduíche sentado ao lado do computador trabalhando. Né? Exatamente. Aí Então, no é, final desse corona, a gente vai ter obesidade, toque todo de mundo gordo. limpeza. Porque E eu todo mundo recebi um dia desse surtado. uma coisa no WhatsApp que dizia assim,
se pese todo dia, porque pijama engana. É, Né? Você é acha que verdade. pijama, né? É Pijama verdade. engana. Assim, eu tô bem, o pijama tá dando, mas o pijama sempre foi largo. Você nunca tem um pijama no tamanho que você usa. É Deixa eu ver, verdade. Mariana tá dizendo aqui, a Mariana tá dizendo assim, que é muito difícil. Cadê? Perdi aqui o comentário da Mariana, meu Deus. Mariana disse está. O Franklin tá dizendo que está precisando de uma consultoria. Fala com a doutora aí, Franklin. Que tá aí uma coisa que eu estou precisando de uma consultoria. Cadê o da Mariana? A Mariana disse assim: está difícil. Agora eu já perdi o da Mariana, que são tantas. Colocando no papel já é o bastante. A Mariana disse assim: é difícil conciliar filho com trabalho, etc. É difícil, doutora? É bastante difícil. Então, é por isso que eu falei, assim, não sei se ela estava no início, é por isso que eu falei que era muito importante tentar dividir esses papéis, né? Assim, com mais gente em casa que possa dividir. Se não tem ninguém em casa, eu tô sozinha, eu e meu filho ainda tenho que trabalhar, realmente vai ser bem complicado. Tente não se culpar tanto, nesse é um momento de exceção, é um momento ímpar na nossa vida, então, assim, paciência, vai ter que deixar aquelas horinhas um pouquinho a mais na televisão para ele ficar quietinho, sem sentir culpa por isso, porque a gente vai tentando lutar como pode. Porque às vezes a gente se cobra muito também como mulher, né? Porque você tem que ser super mãe, você tem que fazer a faxina É. da casa, você tem que fazer, você tem que estar bonita, tem que estar malhada, tem que fazer academia, porque tem agora o meu mundo que vai aproveitar meu tempo para fazer os cursos online, e às vezes você não consegue fazer nada daquilo e ainda se sente péssima porque não está conseguindo aproveitar aquele tempo que você só se sente mais cansada. É. Então é tentar fazer assim dentro do possível, sem se cobrar tanto e tentar deixar a vida seguir leve, que é o melhor que a gente faz, né? É isso aí. A gente está chegando aqui já ao finalzinho. Eu vou fazer aqui alguns. Achei o da Mariana aqui. Home office está sendo um desafio. Planejar trabalho, filho. Achei aqui o da Mariana. Deixa eu fazer aqui alguns comentários do que foi a nossa conversa. Tem muita anotação aqui, um monte de coisa que eu anotei, mas algumas coisas interessantes aqui que a doutora Luciana falou. A gente está conversando com a doutora Luciana Guzmão. Ela é especialista em fisioterapia do trabalho. Ela é mestre em ergonomia. Está aqui nos ajudando a conversar sobre saúde mental, física e mental no home office. Ela disse o seguinte para a gente, você que chegou agora, que nós temos que entender que temos limites, não é isso? Temos que ter muito cuidado com o adoecimento mental e físico, que nós precisamos dividir tarefas. Veja, se eu falei alguma coisa errada, me corrija. Que nós temos que fazer aquela tarefinha dos 50 por 10. Então, doutora, para quem chegou agora, como é o 50 por 10 aí? 50 por 10 Bota minutos, como é que é? um despertadorzinho, trabalha 50 minutos no computador, faz uns 10 minutinhos de pausa. 50 minutos no computador, 10 minutos de pausa. Como faço para receber uma visita dos profissionais? Estou com depressão. Eve Franklin, eu vou sugerir que você tenha tem uma psicóloga aqui assistindo a gente. Vê aí nos comentários a psicóloga Márcia Prata, ela está aqui, PSI Márcia Prata, ela está aqui acompanhando a gente aqui. Conversa com ela, tá? Conversa com ela, que ela tenho certeza que ela vai te ajudar. Então, 50 minutos, trabalho 50 para o 10. Para controlar isso, põe um despertadorzinho do telefone. Uma vez eu vi um aplicativozinho, eu não sei É exatamente capaz qual de o ter, nome, sim. um timerzinho que ele dava vários timers ao mesmo tempo, para não ficar toda hora colocando o mesmo, né? Então ele já Sim. fazia os 50 minutos e fazia os 10 minutos. Ok. A história da janela, eu anotei assim, janela nas costas. Janela nas costas é assim, como é a janela nas costas? O negócio do computador com a janela, a posição do Não, computador. então, não deixar a janela nas costas nem a janela na sua frente, a janela do seu lado. Um lado ou outro, tanto faz. Mas a janela do seu lado para a luz entrar de lado, para não ficar refletindo na tela, Nem ficar a luz atrapalhando de frente para mim, nem de nem costas. de costa para mim, tá? Porque de costa Isso, vai refletir na tela do computador e de frente vai refletir no meu olho. Seria isso? isso. Pronto. Vamos lá. Posição do notebook que nós conversamos, né? Deixar o notebook o mais alto possível. Como é que é? Só a tela, né? Aumentar, colocar um suporte, levar a tela até o nível dos olhos, para não ficar olhando para baixo, e colocar um teclado e um mouse extras, um ao lado do outro, na altura do seu cotovelo, né? O cotovelinho É. dobrado da linha do cotovelo. Quando a gente começou a live hoje, eu fiz uma pergunta se nós íamos sobreviver ao coronavírus. Nós vamos sobreviver ao coronavírus e vamos desenvolver uma paranoia profissional, porque eu tinha feito uma anotação aqui, encontrei agora. Na verdade, é contar uma historinha assim. Tem uma amiga minha no trabalho que ela faz o seguinte, ó. Ela vai ficar paranoica, eu já disse a ela. Ela manda um e-mail, aí manda um zap para dizer assim, olha, acabei de mandar um e-mail para você dizendo assim, 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 aí faz o e-mail todo, e liga. Aí liga e faz, olha,
Eu acabei de mandar um zap para você, para lhe avisar do e-mail. Eu não entendi. Não, veja aí no seu zap. Eu começo a ler o zap. Estou vendo aqui. Então, agora leia o e-mail. Se eu vou ler o e-mail, é porque é para você. Eu preciso que você faça isso, isso, isso e aquilo. Isso já é paranoia profissional, né, doutor? Às vezes assim, nem tanto, né? A gente vai, faz a coisa e espera a resposta. Tem calma, o negócio vai acontecer. Não adianta. A gente ficar tentando botar assim o carro diante dos bois, a gente morre de véspera. Respira fundo, tenta manter a calma e tenta levar a vida numa boa. Porque senão não vai adoecer mesmo. Ok. E parar de assistir televisão, né? Também o Matheus, o Rafael Demetrio disse isso ontem. Pelo amor de Deus, pare de estar vendo jornal. Pare de estar. Eu quero saber agora fica se ligado. morreu mais gente, se não morreu mais gente. Uma horinha no dia que vá lá que você queira ver para se atualizar. Mas ficar vendo o dia inteiro, a televisão ligada, o WhatsApp ligado, aqueles grupos, aí vem mensagem que você não sabe se é verdade, se é fake news, e não sei. Aí não vai surtando, porque você vai entrando naquele clima, aí meu Deus, aí morreu mais um. Não, agora dobrou. Aí agora não sei o quê. Não posso mais sair na rua. E agora como é que vai ser? E a gente endoida, né? Falar então em não fake dá. news, falar em fake news também orientar as pessoas que isso adoece o povo. Porque vocês ficam vendo um monte de notícias que vocês recebem. Hoje eu recebi uma no WhatsApp de uma reportagem de São Vicente, uma reportagem da Globo de São Vicente, deixa eu ver se eu encontro aqui, que dizia assim, vejam aí, os saques, estão começando os saques. Eu disse, meu Deus do céu, essa imagem está tão antiga, uma imagem de uma reportagem tão antiga, eu fui procurar na própria Globo.com, dizia que era uma mentira, que isso era de não sei que ano. Então as pessoas começam a soltar isso no zap, vejam, o saque já começou, eu avisei e tal, pelo amor de Deus, não parem de espalhar essas coisas. Parem de espalhar notícias, chequem primeiro se você espalhar, porque isso vai adoecer você também. É verdade. Né? Eu queria, doutora, suas considerações finais, por favor, que nós estamos encerrando a nossa live maravilhosa. Antes de lhe agradecer finalmente, eu queria suas considerações finais, por favor. Não, era isso. Assim, eu queria a vocês sempre cuidado com a saúde física e mental de vocês, exercitem a cabecinha e a mente, né? Então consigam relaxar. Quando o negócio estiver muito pesado, procurem ajuda profissional para que vocês consigam encarar isso numa boa. Tá? Uma boa tarde para vocês. Foi um prazer imenso estar aqui. E estamos aí, precisando. Agradecer, muito obrigado pela presença. Obrigado pela presença de todos vocês que acompanharam a nossa live. Compartilhem, sigam os canais do Sebrae, Sebrae Sergipe, @Sebrae Sergipe, ou lá no site, no portal sebraesergipe.com.br. Doutora, qual é o seu Instagram para as pessoas seguirem aí? Luciana Lima Guzmão. Tudo junto, né? Claro. Luciana Lima Guzmão. Sigam aí a doutora. Vão lá, encham lá a caixa dela de perguntas sobre a ergonomia, sobre a NR17, que ela falou sobre a NR17 aqui, sobre a ergonomia, ela falou aqui, eu anotei aqui, tanta coisa que já me perdi aqui, sobre conforto e segurança. Eu queria dizer a vocês aqui que daqui a pouco, às 19 horas, tem a live com o Rodrigo Rosa falando sobre atualização tributária, tá? Então, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre tributos para as MS, para as pequenas empresas e para os MEI, tá bem? E amanhã também, às 17 horas, deixa eu ver se eu acho aqui, aqui encontrei. Amanhã também, às 17 horas, tem a live com a doutora Deise Coelho, falando sobre cláusulas trabalhistas durante o Covid. Doutora Luciana, muito obrigado pela sua presença. Eu não vou dizer daqui a pouco a gente volta, mas mais tarde a gente está no ar aí com a live de novo. Obrigado, um grande abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau. Abraço.